Olavo de Carvalho. Parte 46. Sociedade Justa. Diário do Comércio, 10 de março de 2011. Outro dia, perguntaram qual o meu conceito de uma sociedade justa. A palavra conceito entrava aí com um sentido antes americano e pragmalista do que greco-latino. Uma vez de designar apenas a fórmula verbal de uma essência ou ente, significava o esquema mental de um plano a ser realizado. Nesse sentido, evidentemente, eu não tinha conceito nenhum de sociedade justa, pois, persuadido de que não cabe em mim trazer ao mundo tão maravilhosa coisa, também não me parecia ocupação proveitosa ficar inventando planos que não tencionava realizar. O que estava ao meu enlace, em vez disso, era apenas analisar a ideia mesma de sociedade justa, o seu conceito no sentido greco-latino do termo, para ver se fazia sentido e se tinha alguma serventia. Desde o menino. Oi, professor. Bom dia, você nem me chamou? Porque tá muito cedo, eu pensei que ia te incomodar. Mas que porra de cedo, eu não durmo, eu não durmo mais. Quem não precisa dormir são vocês, a gente não dorme, não tem cedo. Cedo por você não é a mesma coisa pra mim. Desculpa, eu esqueci. Mas eu tô aqui, pode continuar lendo, depois eu leio, tá bom? Tá bom então. Fica aí, professor, sua companhia me faz bem. Obrigado, menininho. Você é um menininho de ouro, viu? Obrigado também. Então vamos lá. Desde logo, os atributos de justiça e injustiça só se aplicam aos entes reais capazes de agir. Um ser humano pode agir, uma empresa pode agir. Toda ação subentende a unidade. Você pulou uma linha. Professor, o senhor está atrás de mim aí? Eu tô com uma impressão estranha. Fica aqui do meu lado aqui, ó. Aí. Pronto. A gente acorda de madrugada, fica meio louco, né? Tem que conversar ali de novo ali. Vamos lá. Um ser humano pode agir, uma empresa pode agir, um grupo político pode agir, mas a sociedade como um todo não pode. Toda ação subentende a unidade da intenção que a determina, e nenhuma sociedade chega a ter jamais unidade de intenções que justifique apontá-la como sujeito concreto de uma ação determinada. A sociedade como tal não é um agente, é o terreno, a moldura onde as ações de milhares de agentes, movidos por intenções diversas, produzem resultados que não correspondem integralmente, nem mesmo às intenções deles, quanto mais as de um ente genérico chamado a sociedade. Sociedade justa não é, portanto, um conceito descritivo, é uma figura de linguagem, uma metonímia. Por isso mesmo, tem necessariamente uma multiplicidade de sentidos que se superpõem e se mesclam numa confusão indeslindável, que basta para explicar por que os maiores crimes e injustiças do mundo foram praticados precisamente em nome da sociedade justa. Quando você adota como meta das suas intenções uma figura de linguagem
imaginando que é um conceito, isto é, quando você se propõe realizar uma coisa que não consegue nem mesmo definir, é fatal que acabe realizando algo de totalmente diverso do que imaginava. Quando isso acontece, há choro e ranger de dentes, mas quase sempre o autor da encrenca se esquiva de arcar com suas culpas, apegando-se com tenacidade de caranguejo a uma alegação de boas intenções, que justamente por não corresponderem a nenhuma realidade identificável, são o melhor analgésico para as consequências pouco exigentes. Se a sociedade em si não pode ser justa ou injusta, toda a sociedade abrange uma variedade de agentes conscientes que, estes sim, podem praticar ações justas ou injustas. Se algum significado substantivo pode ter a expressão sociedade justa, é o de uma sociedade onde os diversos agentes têm meios e disposições para ajudar uns aos outros a evitar atos injustos ou a repará-los quando não puderem ser evitados. Sociedade justa, no fim das contas, significa apenas uma sociedade onde a luta pela justiça é possível. Meios quer dizer poder. Poder legal, de certo, mas não só isso. Se você não tem meios econômicos, políticos e culturais de fazer valer a justiça, pouco adianta a lei estar do seu lado. Para haver aquele mínimo de justiça, para haver aquele mínimo de justiça, sem o qual a expressão sociedade justa seria apenas um belo adorno de crimes nefandos, é preciso que haja uma certa variedade e abundância de meios de poder espalhados pela população, em vez de concentrados nas mãos de uma elite dominada ou sortuda. Porém, se a população mesma não é capaz de criar esses meios e, em vez disso, confia num grupo revolucionário que promete tomá-los de seus atuais detentores e distribuí-los democraticamente, aí é que o reino da injustiça se instala de uma vez por todas. Para distribuir poderes é preciso primeiro possuí-los. O futuro distribuidor de poderes tem de tornar-se antes o detentor monopolístico de todo o poder. E mesmo que depois venha a tentar cumprir essa promessa, a mera condição de distribuidor de poderes continuará fazendo dele, cada vez mais, o senhor absoluto do poder supremo. Poderes, meios de agir, não podem ser tomados, nem dados, nem emprestados. Têm de ser criados. Caso contrário, não são poderes, são símbolos de poder, usados para mascarar a falta de poder efetivo. Quem não tem o poder de criar meios de poder será sempre, na melhor das hipóteses, o escravo do doador ou distribuidor. Na medida em que a expressão sociedade justa pode se transmutar na figura de linguagem em conceito descritível viável, torna-se claro que uma realidade correspondente a esse conceito só pode existir como obra de um povo dotado de iniciativa e criatividade. Um povo cujos atos e empreendimentos sejam variados, inéditos e criativos o bastante para que não possam ser controlados por nenhuma elite, seja de oligarcas acomodados, seja de revolucionários ávidos de poder. Aquele que deseja sinceramente libertar o seu povo do jugo de uma elite mandante
não promete jamais tomar o poder dessa elite para distribuí-lo ao povo. Trata, em vez disso, de liberar as forças criativas latentes no espírito do povo, para que este aprenda a gerar seus próprios meios de poder, muitos variados e imprevisíveis, minando e diluindo os planos da elite, de qualquer elite, antes que esta possa sequer compreender o que se passou. Pronto, professor. O senhor leu o próximo? Ixi, tá lendo tão bonitinho dessa vez que eu acho que eu não precisava nem ter descido. Ah, mas já que eu desci, eu vou ler. Tá bom, então. E o título desse... Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui, ó. Eu escrevi isso no Diário do Comércio em 13 de novembro de 2012. A Inglaterra tá fazendo 10 anos e meio. O título do artigo chama-se Regra Geral. E tome nota agora. Se vocês ainda não notaram, aproveitem o Festival de Homicídios em São Paulo como ocasião perfeita para notar esta regra geral, nunca desmentida, com a mesma constância com que, em qualquer nação agrária e atrasada, as revoluções socialistas, gente, resultam imediatamente na instauração de ditaduras genocidas em todo o país, mais ou menos próspero e democrático, onde a esquerda se torna hegemônica. As taxas de criminalidade sobem, meus filhos. E não para mais de subir, porra. O primeiro desses fenômenos observou-se na Rússia, na China, na Coreia do Norte, no Camboja, gente, e em Cuba, etc. O segundo na França, na Inglaterra, na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos. No Brasil, agora vocês estão voltando, tá? Ninguém tá falando, mas tá aumentando já, viu? Já é bem hartinho. E um pouco por toda a parte do Ocidente. Agora vocês me perguntam, por quê? Por quê, porra? E há alguma relação entre essas duas séries de fatos? Bem, todo o esquema socialista baseia-se na ideia de Karl Marx de que o problema industrial é a classe revolucionária por excelência, certo? Separada da burguesia por uma contradição inconciliável entre seus interesses respectivos, tudo bem? Pois bem, quando um partido revolucionário toma o poder numa nação atrasada, predominantemente agrária, como a Rússia de 1917 e a China de 1949, não encontra ali uma classe proletária suficiente e numerosa para poder servir de base à transformação da sociedade, cacete, O remédio é apelar à industrialização forçada, meu filho, para criar um proletariado da noite para o dia, tá certo? Desenvolver as forças produtivas até o ponto de ruptura, em que a burguesia se torne desnecessária e possa ser substituída por administradores proletários, tá certo? Bem, para isso é preciso instaurar uma ditadura totalitária que possa controlar e remanejar a força de trabalho ao seu bel prazer. Trotsky chamava isso de militarização do trabalho. Daí a semelhança de métodos entre os regimes revolucionários socialistas e fascistas, gente. Ambos têm como prioridade a industrialização forçada, porra, com uma única diferença, de que os fascistas as desejam por motivos nacionalistas, e os socialistas pelo anseio da Revolução Mundial. Pois bem, gente, quando a esquerda revolucionária sobe ao poder por via eleitoral, numa nação mais ou menos democrática e desenvolvida, como cá, ela encontra um proletariado numeroso, e às vezes até organizado, certo? Sindicato, essas porra aí.
Mas é um proletariado que já não serve como classe revolucionária, gente, porque a evolução do capitalismo, em vez de empobrecê-lo e marginalizá-lo, como previa Marx, idiota, elevou seu padrão de vida formidavelmente e o integrou na sociedade como uma nova classe média, indiferente e hostil à proposta de revoluções. Eco. Para não ficar socialmente isolados e politicamente ineficazes, os revolucionários tendem a encontrar algum outro grupo social, cujo conflito de interesse com o resto da sociedade possa ser explorado, porra. Mas não existe nenhum que tenha com a burguesia um antagonismo econômico tão direto e claro. Um potencial revolucionário tão patente quanto aquele que Karl Marx imaginou enxergar no proletariado. Bem, não havendo nenhuma classe revolucionária, porra, pura e pronta, o remédio é tentar formar um juntado de grupos heterogêneos, movidos por insatisfações diversas, Tá captando aí a ideia? Daí por diante, qualquer motivinho de queixa, por mais subjetivo, doido ou conflitante entre si, passarão a ser aproveitado como fermento do espírito revolucionário, tá certo? O preço é a dissolução completa da unidade teórica do movimento, meus filhos. Obrigado a acolher em seu seio os interesses mais variados e mutuamente incompatíveis. Narcotraficantes sedentos de riqueza e poder, ladrões, assassinos e estelionatários revoltados contra o sistema penal, milionários, gente, ávidos de um prestígio político e até intelectual, à altura da sua conta bancária. Uma elitinha burra, Professores medíocres ansiosos por tornarem-se guias morais da multidão, Donas de casa, pequeno-burguesas insatisfeitas com a rotina doméstica, estudantes e pequeninos intelectuais indignados com a sociedade que não recompensa os seus méritos imaginários. Imigrantes recém-chegados que exigem seu quinhão de uma riqueza que não ajudaram a construir, porra. Pessoas inconformadas com o sexo que nasceram. Todos agora marcham lado a lado com os lavradores expulsos de suas terras, Doideira, né, gente? Pais de família desempregados e minorias raciais discriminadas, misturando numa massa confusa e explosiva os danos reais e supostos, objetivos e subjetivos, que todos acreditam ter sofrido, e lançando as culpas num alvo tão onipotente quanto impalpável: o sistema, ou a sociedade justa. Sociedade injusta, aliás. Bom, sendo obviamente impossível unificar todos esses interesses numa construção ideológica coerente e elegante, gente, com o marxismo clássico, a solução é apelar a algo como a teoria crítica da escola de Frankfurt, aquela porra lá, que atribui ao intelectual revolucionário a missão única de tudo criticar, denunciar, corroer e destruir, concentrando-se no trabalho do negativo, como chamava Hegel, sem nunca se preocupar, gente, com o que vai ser posto no lugar dos seus males presentes, O importante é criticar, Fazer mesmo, foda-se, O seu Lula, gente, nunca estudou a teoria crítica, mas fez eco ao falatório dos intelectuais ao seu redor, Quando, após vários anos na presidência e 2 décadas como líder absoluto do Foro de São Paulo, confessou, O menininho, fala aqui com a voz do 9 dedos lá. Ih, será que eu consigo? Não é ele que falou isso aqui?
Foi ele que falou essa porra aí. Companheiro, ainda não sabemos qual tipo de socialismo que queremos. Tá bom, ficou bom. Apesar que a falha daquele homem lá, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não sabemos nem precisamos saber. Só o que interessa é seguir em frente. Forward. Como no lema da campanha de Barack Hussein Obama. Acusando, inculpando e gerando cada vez mais confusão, que em seguida será debitada invariavelmente, gente, na conta da sociedade injusta, é claro. Na esfera intelectual, essa atitude chegou a produzir até a negação da lógica e da objetividade da linguagem, e a condenar como autoritária a simples exigência da veracidade, como não poderia suscitar, no campo da moral social, o florescimento sem precedentes da amoralidade crítica e da criminalidade galopante. Bom, tá bom por hoje, né, pessoal? Tá bom, menininho? Tá bom, professor. Agradeço a todos aí que ouviram. Papai do céu abençoe e lhes dê uma boa semana. Hoje é dia 27/3/2023. São 4h30 da manhã. Professor, boa semana. E boa semana para você também. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês, tá? Fica com Deus. Aumenta a musiquinha aí, menininho. Professor, você gostou da musiquinha agora? Agora que eu tô saindo, não tem problema. Mas a gente deixa a música na hora que eu tô falando. Aqui, né? Que me incomoda, me atrapalha. Bom, posso ir então? Tá bom, professor. Até mais. Fica com Deus. Vai pra ele, né? Ele fica com você também.